Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Patrick. Nós vamos começar agora a nossa 18ª aula do componente curricular de língua portuguesa para os 4º anos. Nós vamos ainda continuar com os pronomes demonstrativos, ok? Acompanha comigo na tela a leitura. Agora vamos aprender a usar o pronome demonstrativo esse, essa e isso para marcar o tempo passado, presente e futuro. Lembra que lá na aula anterior, na introdução sobre pronomes demonstrativos, a gente leu que eles eram usados para marcar passado, presente e futuro, marcar o tempo? Exatamente. Então, como que a gente vai usar o pronome esse, essa e isso para marcar tempo? Da seguinte forma, leia comigo na tela. Veja como são formados nesse, nessa e nisso, que é a soma de em mais os pronomes citados. Então, nós vamos ver hoje a questão do pronome nesse, nessa e nisso. Como que forma o nesse, o nessa e o nisso? Juntando, unindo o termo em mais aquele pronome. Então, em mais esse vai virar nesse. Em mais essa, juntando, vira nessa. Em mais isso, juntando, vira nisso. Então, aí a gente forma o nesse, o nessa e o nisso. Vamos ver um exemplo? Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, a frase é a seguinte: nesse mês tivemos poucas aulas sobre verbos. Na frase, nesse mês tivemos poucas aulas sobre verbos. Nós estamos nos referindo a este mês tempo presente, né? Então, nós vamos usar o nesse, porque a gente está falando desse mês, né? Nesse mês de outubro, nós tivemos poucas aulas sobre verbos. Então, para se referir ao tempo presente, nós vamos utilizar o nesse, ok? Vamos lá. Vamos partir para a formação do naquele, naquela e naquilo. Como que a gente forma o naquele, o naquela e o naquilo? Da mesma forma que a gente forma o nesse, nessa e nisso. Nós vamos pegar o em mais o aquele, juntando, vira naquele. A gente pega o em mais o aquela, juntando, vira naquela. E a gente pega o em mais o aquilo, que juntando os dois, vira a palavrinha naquilo. Vamos ver um exemplo. Nós temos aí a frase: naquela época eu estudava muito os verbos. Então, nesse caso aí, o naquela, ele foi usado para se referir a um tempo distante, ou seja, no tempo passado, né? Naquela época, então lá atrás, há muito tempo atrás, né? Então, nesse caso aí, se referiu ao passado. O naquela se refere ao passado, ok? Vamos acompanhar comigo a leitura. Os pronomes demonstrativos em texto são usados para referir a uma palavra ou ideia já apresentada. Vamos ver esse exemplo aí, ó. Observa comigo. Faça a leitura junto comigo aí na tela. No dia
20 de julho de 1969, o homem pisou pela primeira vez na Lua. Naquele domingo, o comandante Armstrong, de 38 anos, escorregou na pequena escada da nave. Observe o pronome naquele. Ele está indicando o quê? Aquele tempo distante, né? Tempo esse que está referido lá no início da frase, ó. 20 de julho de 1969. Então aí, no trecho aí do texto, o pronome naquele, foi usado para se referir àquela data lá, ó, há 50 anos atrás, né? Há 51 anos atrás, né? No dia 20 de julho de 1969, o homem pisou pela primeira vez na Lua. Naquele domingo, então significa que o 20 de julho foi num domingo, né? Naquele domingo, o comandante de 38 anos escorregou na pequena escada da nave. Então aí, o naquele foi usado para se referir a tempo. Um tempo o quê? Um tempo passado, ok? Então, nós temos aí esse acréscimo desses pronomes demonstrativos também, que são formados na união com o termo em. Então, se eu junto o em com esse, vira nesse. Se eu junto o em com essa, vira nessa. Se eu junto o em com isso, vira nisso. Que esses três são utilizados para tratar do presente, ok? Então vamos lá, um exemplo. Neste ano tivemos que deixar de frequentar as escolas ainda no primeiro bimestre. Então quando a gente fala neste ano, nós estamos falando deste ano de 2020, né? Então, é presente, é algo que ainda está acontecendo, porque o ano ainda está em vigor, não é? Ele ainda não acabou, então ele ainda é um ano presente, ok? A mesma coisa nessa e nisso também são usados para a questão do tempo presente. E nós temos a formação também dos pronomes demonstrativos, com a união do termo em, onde em mais aquele vira naquele, em mais aquela vira naquela e em mais aquilo vira naquilo. Daqui ano que vem, a gente já vai poder falar da seguinte maneira. Naquele ano, vamos supor aqui que daqui 2 anos, 3 anos, a gente vai falar. Naquele ano, nós passamos por uma epidemia em todo o planeta. Foram dias difíceis e de reaprendizado. Então, quando fala naquele ano, passado, né? Algo que já passou, ok? Então, essa nossa aula de hoje, ela é toda direcionada a essa união do termo em com estes referidos pronomes demonstrativos, que também nós usamos muito na formação dos nossos textos, né? Onde vocês vão, quando estão lendo aí as notícias, as fábulas, os contos de fada, seja qual for o gênero textual, você vai encontrar estes pronomes demonstrativos presentes, o nesse, o nessa, o nisso, o naquele, o naquela e o naquilo, ok? Então, nós vamos encerrar essa nossa aula, sempre lembrando do acesso à plataforma Palmas Homeschool, no tempo certo, para que você possa responder às atividades daquele bloco, porque tem um prazo, depois que passa aquele prazo você não consegue mais acessar. E também lembrando que a execução dessas atividades
está contando como avaliação na sua aprovação para esse ano letivo, não é? Foi tudo uma coisa atípica, né? Foi um ano muito, está sendo, foi não, porque o ano ainda não acabou, o ano está sendo muito diferente, mas nós estamos aí correndo atrás do tempo perdido de uma forma diferente, aonde o professor de cá e vocês aí em casa estamos interagindo. É importante você assistir às aulas, não vá por aquele atalho que muitos alunos às vezes insistem em fazer, em só ir lá e responder a atividade sem assistir a aula, porque assistir a aula é toda a introdução daquilo que você vai responder nas atividades. É muito importante a questão de você tirar aquele tempinho e assistir às aulas. Se você não conseguiu acompanhar o cronograma na TV, no canal 5.2, você tem como ir lá na plataforma e acessar as aulas gravadas, ok? E se não tem ainda como acessar a plataforma, mas pelo menos você vai na sua unidade escolar, buscar a atividade impressa, responder e devolvê-la no prazo correto para que você possa ser bem avaliado e sair desse ano letivo com sucesso, ok? Então eu me despeço de vocês, continuem com essa rotina de estudos e até breve ao nosso próximo encontro.